Carros nacionais icônicos, máquinas que marcaram gerações. Para quem viveu os anos 80 e 90, os carros não eram apenas um meio de transporte. Eles representavam status, liberdade e emoção. Eram parte de momentos inesquecíveis, fossem as viagens de família, os encontros de fim de semana ou as disputas nas ruas e estradas. Os modelos dessa época tinham alma, personalidade e um ronco que arrepiava. Hoje, ao falarmos desses clássicos, não estamos apenas listando carros. Estamos resgatando histórias, lembranças e uma paixão que nunca morre. Se você cresceu nessa época, provavelmente sonhava em ter um Gol GTI, desejava o conforto do Chevrolet Monza, admirava a esportividade do Escort XR3 ou respeitava a imponência do Opala Diplomata. Estes carros não eram apenas números de vendas. Eles faziam parte da cultura, das músicas, dos comerciais de TV e, principalmente, dos corações de quem os dirigiu. Vamos relembrar alguns dos mais icônicos. Volkswagen Gol GTI 1989-1994, o primeiro da injeção eletrônica. Quando o Gol GTI surgiu no final dos anos 80, o Brasil estava entrando numa nova era automobilística. Ele foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, um verdadeiro foguete para a época. Seu motor AP2000 de 120 CV entregava desempenho de sobra e fazia dele o carro dos sonhos de muitos jovens. Seu visual também era único. Para-choques envolventes, aerofólio e um painel digital futurista que parecia coisa de outro mundo. Quem tinha um GTI era rei na rua. Chevrolet Monza, 1982-1996. O sedã que reinou nos anos 80. Se havia um carro que representava status e sofisticação nos anos 80, era o Chevrolet Monza. Ele foi o sedã mais vendido do Brasil por anos e disputava palmo a palmo com o Volkswagen Santana. Confortável, bem acabado e potente, especialmente na versão 2.0 SLE e Classic, o Monza era o carro das famílias de classe média que queriam algo além de um simples veículo. Ele foi o primeiro carro nacional a receber injeção eletrônica multiponto na versão FI 500, e na época isso era sinônimo de inovação. Fiat Uno 1.5R, 1.6R, 1987-1994, o pequeno notável. Uno sempre foi sinônimo de economia e robustez, mas quando a Fiat lançou a versão R, ele virou sinônimo de esportividade. Leve e ágil, o Uno 1.5R e 1.6R eram perfeitos para quem queria diversão ao volante sem gastar muito. Com faixas laterais estilizadas, bancos esportivos e um ronco encorpado, ele entregava uma experiência visceral para quem gostava de pisar fundo. E se você acha que um Uno não poderia ser esportivo, basta perguntar para quem teve um. Ford Escort XR3, 1983-1996, o esportivo dos sonhos. Se havia um carro que arrancava suspiros nos anos 80 e 90, esse carro era o Escort XR3. Com seu design elegante, teto solar e mais tarde o icônico Targa, bancos esportivos e suspensão recalibrada, ele era o carro perfeito para quem queria algo além do básico. Na versão conversível, ele se tornou um verdadeiro objeto de desejo, sendo um dos poucos carros nacionais a oferecer essa opção. Chevrolet Opala, 1968-1992, o gigante imbatível. Dono de um dos motores mais icônicos do Brasil, o Opala, principalmente na versão SS6 e Diplomata, era sinônimo de respeito. Seu motor 4.1 de 6 cilindros entregava uma potência absurda para a época e seu ronco grave era inconfundível. Ele foi o carro dos rachas, dos executivos e até da polícia. O Opala marcou época e até hoje é cultuado por quem viveu sua era de ouro.
Volkswagen Santana 1984-2006, o sedã de elite. Quem tinha um Santana nos anos 80 e 90 sabia que tinha um carro diferenciado. Confortável, espaçoso e potente, ele foi o sedã que dominou as ruas e conquistou os taxistas e empresários da época. Seu motor 2.0 AP garantia confiabilidade e força, e suas versões mais completas, como o Santana Executivo, ofereciam luxo e comodidade acima da média. Chevrolet Cadette GSI 1989-1998. Esportividade e tecnologia. O Cadette GSI chegou para ser um dos hatches mais modernos do Brasil. Com teto solar elétrico, um painel recheado de informações e um motor 2.0 forte para sua categoria, ele trouxe um ar mais europeu para os esportivos nacionais. Quem dirigia um GSI sabia que estava em um carro diferenciado, que equilibrava desempenho e conforto como poucos. Ford Del Rey 1981-1991, o luxo acessível. O Del Rey era sinônimo de requinte para sua época. Com acabamento de qualidade, bancos confortáveis e um rodar macio, ele conquistou um público que buscava um carro mais refinado, sem precisar gastar uma fortuna. Seu estilo clássico e suas versões bem equipadas o tornaram um dos sedãs mais queridos dos anos 80. O legado dos carros icônicos. Mais do que números de vendas ou especificações técnicas, esses carros marcaram a vida das pessoas. Foram os primeiros carros de muitos, estiveram presentes nas histórias de família, nos encontros de amigos, nos primeiros amores e até nas longas viagens de férias. Cada um deles representa uma época em que os carros eram construídos para durar, tinham personalidade e criavam conexões emocionais com seus donos. Hoje, muitos desses modelos são verdadeiras relíquias e despertam um misto de saudade e admiração. E se você já teve um desses ou sonhou em ter, sabe que não estamos falando apenas de carros, estamos falando de história, paixão e nostalgia. E você, qual desses marcou a sua vida?